Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o glaucoma, devido ao Dia Mundial do Glaucoma, responder algumas perguntas mais comuns sobre a doença. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, em que ele vai sofrer devido a alguns fatores, principalmente o aumento da pressão intraocular, além de outros fatores genéticos, outros fatores circulatórios, mas é uma doença essencialmente do nervo óptico. O glaucoma ele é conhecido como uma doença silenciosa, basicamente porque ele é assintomático. Então, como a gente não sente nada, o paciente não sente que aquele nervo está sendo lesionado, ele não sente que a pressão do olho está alta, na grande maioria das vezes, então a doença ela vai avançando sem causar sintomas. No início da doença, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico do glaucoma, basicamente por ele ser assintomático. Tá? Ele não causa dor na grande maioria das vezes, né? Exceto se for um glaucoma agudo, que é uma situação extrema, uma emergência oftalmológica, mas ele não costuma causar dor ou outro tipo de sintoma. O problema maior do glaucoma é que quando ele se torna clinicamente sintomático, ou seja, a gente tem o sintoma, é porque ele já é uma doença definitivamente instalada e na grande maioria das vezes já é uma doença em estágio moderado para avançado. O glaucoma ele vai afetando a visão ao longo do tempo, basicamente com o estreitamento do campo visual. Mas começa muito inicial, a gente não percebe que está perdendo campo lateral, campo superior, campo inferior. E quando o paciente percebe essa perda de campo visual, a doença já está instalada. Muitas pessoas só percebem o glaucoma quando a doença já está avançada pela perda de campo visual. O problema é que quando a gente tem a perda de campo visual, as fibras nervosas já foram lesionadas de forma definitiva e irreversível. Então, esse sintoma de perda de campo visual, a gente não consegue reverter. O glaucoma ele não tem cura, mas hoje em dia é uma doença controlável. Ele pode se caracterizar como uma doença crônica. A gente tem maneiras de tratar o glaucoma. Ele pode ser estagnado, ele pode ser tratado através de colírios. A gente tem diversas opções de colírios, a gente tem a opção de fazer laser e a gente tem a opção de cirurgia também. São vários tipos de cirurgia que hoje podem ser realizadas, não com a finalidade de reverter ou curar a doença. Basicamente, a gente interfere na redução da pressão intraocular. Com qualquer tipo de tratamento, a ideia inicial é baixar a pressão intraocular, assim diminuindo as lesões do nervo óptico. É muito importante retornar nas suas consultas com o oftalmologista de acordo com a determinação dele, porque só nós oftalmologistas conseguimos verificar no consultório qual é o valor da sua pressão intraocular, qual é a característica do seu nervo óptico pelo fundo de olho, quais são os exames necessários para diagnóstico